Bom, continuando da introdução da aula anterior, né, a gente vai ver algumas coisas ainda introdutórias, né, mas importantes, alguns conceitos importantes. Tá? Então, eu falei para vocês que a gente vai se usar de algoritmos para resolver alguns problemas que têm resolução computacional. Tá? E aí, o tópico central do curso, então, é resoluções de problemas computacionais. Né? Claro que para isso a gente vai ter que aprender a lidar com uma linguagem específica e com a lógica, né, de programação. Tá? Então, quais são os tipos de problemas que podem ser resolvidos computacionalmente? Não são todos, né? Então, a gente precisa de um problema que seja, pelo menos inicialmente, nessas primeiras aulas, um problema que seja determinístico, tá? Então, que a gente saiba exatamente quais os passos que a gente precisa para resolver. Claro que existem problemas que não são dessa forma e a gente consegue resolver computacionalmente usando outras técnicas mais avançadas, até de inteligência artificial, mas não é o caso agora. Vamos pensar nos problemas mais simples, né? Então, são problemas que a gente sabe como resolver, sabe os passos, né? Conhece a lógica do que a gente deve fazer para resolver. Tá? O que significa resolver um problema computacionalmente? Né? Então, e para falar sobre como resolver um problema computacionalmente, primeiro a gente vai ter que falar o que é um computador. Eu acho que é meio óbvio a gente falar de uma estação de trabalho, um laptop, né? Mas tanto um tablet, um celular, e hoje em dia eletrodomésticos, né? Com a internet das coisas, cada vez a gente tem mais dispositivos computacionais, né? Então, qualquer dispositivo que tenha um poder de processamento embarcado nele, a gente pode considerar como um dispositivo computacional. Tá? Bom, e aí qual computador nós estamos falando, né? Claro que a gente vai trabalhar com um computador que seja mais flexível no sentido de a gente colocar instruções para ele executar. Tá? Tem, por exemplo, embora tenha o desenho de uma geladeira ali, né, tem muitos dispositivos que eu não tenho como interagir a não ser com o que veio de fábrica, eu não consigo colocar outros dados lá dentro. E já existem outros dispositivos que têm essa possibilidade, né? Então ele armazena dados ali, ele faz uma espécie de processamento, ou comunica com a internet e aí ele busca numa base de dados, mas em algum lugar é feito esse processamento e dá o retorno para o dispositivo, tá? Bom, para fazer, então, a resolução do problema, primeiro a gente vai trabalhar com modelos, né, que são formas importantes de capturar o espírito de fenômenos ou objetos estudados. Né? Eu até dei um exemplo da física, né, que é muito comum a gente utilizar problemas, às vezes, muito diferentes, mas que a gente trabalha com as mesmas fórmulas e desconsidera vários aspectos do problema para aplicar as equações, né? Então, como a equação de força, por exemplo, né? A gente desconsidera, às vezes, as dimensões, o formato do objeto e tudo mais. A gente pega o que é essencial, né? E a resposta não é exata, mas é muito próxima da exata, dependendo, claro, das dimensões do problema que a gente esteja analisando. Então, aqui é a mesma coisa, a gente vai tentar criar modelos que capturam a essência desses fenômenos que a gente está estudando, ou dos objetos, tá? A gente vai acabar desconsiderando várias coisas. Bom, então, para capturar a essência de determinados objetos, nesse modelo, em geral, não possuem a mesma escala do objeto real. Então, uma outra forma da gente pensar, um mapa, por exemplo, tá? Se a gente pegar um mapa, vocês abrem o Google Maps, por exemplo, aí tem um mapa lá, esse mapa não é a realidade. Se você andar na rua, você vai ver muitos mais detalhes, você vai ver pessoas, você vai ver detalhes das construções que não vão aparecer no Google Maps, né? O tipo de calçamento, sei lá, mas essas coisas são importantes? Depende do problema que você está analisando. Mas para quem quer simplesmente se localizar no lugar, esses detalhes não são importantes. Então, a gente não trabalha com eles e reduz a escala. Então, você consegue ver um problema que é muito maior, que é o mapa de uma cidade, por exemplo, mas você limita retirando detalhes, né?
e limitando o espaço, né, reduzindo o tamanho do problema para poder resolver, né, encontrar uma rota, por exemplo. Né? Eu não preciso fazer, por exemplo, uma rota que realmente percorra 5 quilômetros na tela do computador. Né? Então, eu consigo trabalhar isso em escala. E são limitados, obviamente. Né? Tem, como a gente reduz as características do problema, a gente também tem algumas coisas que a gente não consegue trabalhar por essa limitação. Então, modelo computacional ainda, né? A primeira etapa é receber dados, isso em qualquer modelagem computacional. A gente fala em receber dados, tá? Existem programas que eles trabalham com os dados que já estão lá dentro, mas de qualquer forma está na memória, então ele acessa isso, né? Para fazer alguma coisa. Então, ele tem esses dados em algum lugar e ele tem que acessar. Então, a primeira coisa, ele recebe dados, esse modelo computacional, né? Que depois vai virar um programa. Ele armazena e recupera dados da memória, tá? Realiza operações de acordo com o conjunto de instruções, que a gente chama de etapa de processamento, e produz um resultado que é a nossa saída. Esse resultado pode ser dado também, pode ser dados que vão ser, sei lá, impressos, vão ser armazenados em memória, mas pode ser um comportamento também, tá? Então, às vezes a saída é um comportamento, né, de uma máquina, por exemplo, fazer uma máquina se mover de determinada forma. Tá? Bom, como escolher as instruções que a gente vai colocar nesse modelo computacional, que ainda não é um algoritmo, né? Primeiro, os tipos de problemas que podem ser resolvidos computacionalmente dependem do conjunto de instruções escolhidos. Tá? Então, quanto mais próximo da máquina é o problema que a gente tende a resolver, mais próximo da linguagem da máquina a gente escreve, tá? Os programas depois, e tem linguagens específicas para isso. E quanto mais a gente chama de alto nível, né? Um pensamento mais de alto nível, ele abstrai várias características, né? Então, mais longe da máquina e mais semelhante com a nossa linguagem natural vão parecendo os programas, tá? Mas isso define muito do tipo de problema que a gente vai resolver. Então, para responder essas perguntas, vamos verificar primeiro e entender como interagir com o modelo, né? Essa interação é realizada utilizando o algoritmo. E aí, para fazer um algoritmo, primeiro a gente ainda não está trabalhando com nenhuma linguagem de programação. Está falando de algoritmo, e aí a gente vê uma definição um pouquinho mais genérica para depois dar uma definição mais formal. Tá? Primeiro, uma sequência finita de passos, que tem que ser precisos e bem definidos para a realização de uma tarefa, em que detalhes e formalismos depende do leitor. Tá? Esse detalhe importante, tá? Já vai ficar melhor explicado. Então, é uma receita de como resolver o problema. Todo mundo geralmente dá como exemplo de algoritmo, se vocês vão procurar outros materiais, é receita de alguma coisa. Tá? Mas porque é fácil, né? Receita é uma coisa procedimental, tem uma sequência lógica de acontecimentos, né, que devem ser feitos. Existem coisas que a gente pode atribuir, né, pode fazer analogia como dados de entrada, processamento, instruções, dados de saída. Tá? Então, para dar um exemplo, como você deveria descrever os passos necessários para preparar macarrão instantâneo? Acho que todo mundo que faz faculdade deve ter feito macarrão instantâneo, né? Esse primeiro algoritmo aqui, né? E ele é um algoritmo pela definição, uma sequência de passos, é finito, descreve como resolver um problema numa sequência lógica de instruções. É um algoritmo. Embora, se eu colocar isso aqui em uma linguagem como C, por exemplo, não vai funcionar, porque a gente não está trabalhando com a linguagem adequada ainda. Tá? Mas, primeira coisa, né, um algoritmo para resolver o problema de fazer um macarrão instantâneo. Primeiro, ir até a cozinha, depois procurar pelas embalagens de macarrão, repetir para cada embalagem que for fazer, ferver 2 copos de água numa panela, abrir a embalagem, colocar o macarrão na panela e cozinhar por 3 minutos, mexer e soltar os fios do macarrão. O quinto passo ali, para cada embalagem, retirar do fogo, deixar escorrer e juntar em uma travessa. Acrescentar azeite e sal na travessa e servir. Tá?
Então, eu seguindo essa sequência de passos, eu faço o macarrão. Mas eu falei que depende do leitor e que a gente pode ter maneiras diferentes de fazer isso aqui, né? Por exemplo, se eu quiser me ater só ao macarrão, eu poderia abstrair esse ir até a cozinha, entendeu? Ou procurar a panela. Eu posso já considerar que no meu problema a panela está ali no lugar certo. Então, são maneiras de pensar no problema e detalhes que a gente pode ir tirando ou colocando conforme a necessidade do problema. Por exemplo, colocar, vamos dizer, abrir a embalagem. A gente pode substituir por colocar o macarrão na panela, né? Porque eu, como ser humano, eu sei que a pessoa, quando lê colocar o macarrão na panela, ela não vai colocar com a embalagem. Então, tem uma série de ajustes que pode ser feito, mas isso aqui que foi descrito aqui não está errado, e se a pessoa colocar o macarrão direto na panela, também não está errado, porque nós, como seres humanos, somos capazes de entender essas instruções, embora elas tenham diferentes níveis de abstração. Tá? Então, aqui, fazendo a correlação com o modelo de computacional para esse problema, né? Os dados de entrada seriam o próprio macarrão, né? O azeite e sal. Basicamente, os meus ingredientes, né? Poderia colocar, por exemplo, a água aí também, tá? Objetos auxiliares. O que são os auxiliares? São objetos necessários, mas que não fazem parte dos dados de entrada e não são a minha saída também. Então, meus objetos auxiliares aqui seriam a panela, a travessa, o próprio fogão e a pessoa que vai cozinhar isso, né? Eles são necessários, sem isso não vai acontecer a receita, né? Não vou chegar no resultado. Mas eles não fazem parte das minhas entradas. São basicamente recursos disponíveis para eu executar o meu modelo aqui. Outra parte são os objetos de saída, que é o próprio macarrão cozido. Eu não tenho outra saída aqui que não seja o macarrão, né? Já o prato pronto. E um objeto de controle seria a receita, que é o próprio algoritmo, que é o que eu listei ali antes, né? A gente tinha um algoritmo, então aquele algoritmo nos diz, nos dá o controle do que tem que fazer, quais os passos, em quais momentos. Por definição, né, do algoritmo, eu tenho um problema, eu tenho uma ideia de como resolver, e com essa ideia de como resolver um problema, eu consigo construir uma série de passos que resolvam esse problema. O caso do cubo mágico, que é o que tem no desenho, é uma ideia interessante, porque quem nunca fez o cubo mágico acha que é um negócio, não existe muito uma regra, você vai olhando e fazendo os movimentos para ver se chega lá. E por isso que é tão difícil, né? Porque quem pensa dessa forma acha que é muito difícil porque não enxerga a lógica por trás. Mas existe uma sequência de instruções que a gente pode executar a partir de qualquer combinação, né? Regras, né? Não são exatamente os mesmos movimentos, mas existem regras em que a gente consegue definir como resolver o cubo mágico. Tá? E se existem regras, isso tem uma sequência, a gente consegue fazer um algoritmo. Tá? Então, com isso, eu consigo resolver o meu problema usando um algoritmo. Tá? Não necessariamente eu preciso botar no computador. Eu posso ler as instruções, a sequência de instruções e ir fazendo. Claro que eu vou demorar para fazer, né? Mas eu pego o meu cubo, leio as instruções, tento identificar as situações e faço o que está de acordo com as instruções e eu vou chegar na resposta. Tá? Então, eu tenho dados de entrada, no meu caso é o cubo mágico, né? O meu processamento ali é essa ideia que foi transformada em algoritmo, e a saída é o cubo resolvido. É o próprio cubo, era a entrada, mas ela transformada. Então, na verdade, cada linha executada, né, nesse passo, nessas instruções, ela pode resultar ou na identificação de algum movimento que vai ser feito, isso é um dado, ou vai ser o próprio movimento. E aí que eu disse para vocês, não necessariamente a saída de uma instrução, né, é um dado, às vezes ele é um comportamento. Então, esse movimento é a saída de uma instrução menor, né? Claro, do programa inteiro, a saída seria o cubo mágico inteiramente resolvido. Bom, então agora uma caracterização um pouquinho mais formal, né, de algoritmo, seria uma sequência finita de passos, precisos e bem definidos para a resolução de um problema. Ainda é genérico, né? Então, a receita encaixa nisso aqui, né? Assim como várias outras coisas. Se eu disser para vocês, vocês chegaram num caixa eletrônico de banco,
E eu pergunto para vocês, me expliquem como faz um saque. Vocês vão definir uma sequência formal, bota o cartão, insere a senha, né? Vai no menu número tal, opção número tal, vão navegando, informa o valor que vocês querem sacar, confirma. Tem uma sequência de passos bem determinados, finitos, e que resolve o problema de sacar dinheiro no caixa eletrônico. Tá? Também é um algoritmo. E internamente, dentro do próprio caixa eletrônico, tem um algoritmo que vai conferir saldo, vai consultar os dados do banco, né? Vai fazer todo o procedimento da transação financeira. Tá? Isso implica que o número de passos é finito, tá? O texto deve ser uma receita metódica, passo a passo, que inclui um passo inicial, um passo final, e o passo seguinte a partir de cada instante de execução. Então, qualquer momento você olha um passo, se se executar, você sabe qual é o próximo. E cada passo contém uma instrução elementar para o leitor. E aí entra um pouco daquilo que eu falei. Eu poderia botar água como dados de entrada ou não, né? Ou eu poderia omitir, tirar o macarrão da embalagem ou não, né? Isso a gente tem que considerar o que é elementar para o leitor, tá? Então, como exemplo, se na minha receita tiver juntar 2 ovos, para quem é cozinheiro, isso ele não tem dúvida nenhuma. Ele pegar 2 ovos, vai quebrar e vai botar na receita, vai misturar lá na receita, tá? Agora, se eu colocar uma instrução dessa forma, se hoje você puder provar que a cotação do dólar subiu 10% no próximo mês, né, subirá 10% no próximo mês, compre $1.000, tá? Para você saber que vai ter um lucro de 10% no próximo mês. Tá? Isso não é elementar para a maioria das pessoas. Para começar, que a gente não sabe se realmente tem uma tendência de subida ou de queda do dólar, mas a gente não sabe, né? Ainda mais provar que a cotação vai subir 10%. Então, não é uma coisa elementar. Talvez para quem tenha conhecimento do assunto, né, da economia, que entenda os indicadores, ele sabe a tendência. Viu como é bem diferente do exemplo anterior, que é juntar 2 ovos, que é absolutamente trivial para quem está fazendo a receita. Então, isso são níveis de abstração. Tá? Eu poderia quebrar essa instrução maior de provar a cotação do dólar vai subir 10% em uma série de passos menores que me dê um indicativo de que isso possa acontecer para servir como tomada de decisão para alguém, né, ou para o algoritmo mesmo. Tá? Então, essa instrução do jeito que está, ela não é elementar. Aí, como exercício, né, considere a seguinte situação hipotética. Há 3 pequenas caixas lacradas em uma sala, e você sabe que elas são cheias de ouro em pó, mas não conhece as quantidades exatas de cada uma delas, né? Não sabe quanto de ouro tem ali dentro. Tá? Como você faria para ordenar as caixas de acordo com a quantidade de ouro utilizada, utilizando uma balança de pratos? Ou seja, não tem como saber o peso de nenhum deles. Exato. Eu não tenho uma balança que me dê o peso. Eu tenho aquela balança que a gente compara, né? Qual o lado que está mais pesado ou não, tá? Aí quem é mais novo talvez nem tenha visto essas balanças aí, né? Mas enfim. E quantas vezes eu vou precisar utilizar essa balança para ter certeza que eu consegui ordenar qual é a caixa mais leve, a que tem o peso médio, a caixa que tem o peso maior, né? Tem o peso maior. E aí eu vou ter que pesar de 2 a 2, provavelmente, né? Então, vou botar a caixa de um lado, outra do outro, eu sei qual é a mais leve. Então, descarto. Aí eu pego, já sei que aquela é mais leve que a anterior. Aí eu vou pesar uma das caixas que já estava lá com a outra que estava de fora. Aí eu vou ver qual é a mais leve. Dependendo de qual for a mais leve, eu tenho que fazer uma outra pesagem com a caixa anterior e aqui ainda não foi pesado. Então, eu vou precisar fazer aí pelo menos 3 pesagens para conseguir ordenar as caixas, dizer, ó, essa é mais leve que essa, que é mais leve que a terceira, tá? Mas eu tenho uma sequência de passos que eu posso descrever aqui, tá? De como fazer isso, tá? Eu vou deixar para vocês pensar um pouquinho, organizar esses passos, né, textualmente. Na próxima aula eu retomo isso, só coloco em sequência de passos mesmo para vocês, tá bom? Então, voltando ao computador, qual é o conjunto de instruções do nosso computador, tá? Nós temos principalmente operações aritméticas, né? Soma, subtração, divisão, né? Essas operações matemáticas, basicamente.
As operações de comparação, então eu quero saber se uma coisa é igual a outra, ou se ela é maior ou igual a outra, se ela é diferente da outra. Eu consigo fazer essas comparações, tá? E eu tenho as repetições também. São estruturas que eu consigo fazer comparações também. Eu preciso fazer comparações para saber se eu preciso repetir ou não algo, tá? Isso vai ficar mais fácil da gente entender com exemplos já na linguagem, né? Quando a gente entrar já no conteúdo de repetição, de estruturas de repetição, tá? Mas o interessante é assim, ó, essas comparações, elas podem ser usadas para eu definir se eu vou executar um conjunto de instruções ou não. Ou se eu vou executar um conjunto de instruções caso seja verdadeira, a minha comparação, e outro conjunto de instruções caso seja falso, tá? Então, se eu quero saber, por exemplo, se um aluno é aprovado na disciplina, eu tenho que consultar primeiro a frequência do aluno, se ela é suficiente para aprovação, e depois a nota. Se essas duas coisas forem verdadeiras, ele tiver a frequência dele suficiente e a nota suficiente, então aparece uma mensagem de aprovado. Caso uma das duas seja falsa, vai aparecer uma mensagem de reprovado, por exemplo, né? Então, eu avalio essas condições para saber o que eu vou fazer. São instruções diferentes, né? Ele vai aparecer mensagens diferentes. Só para dar um exemplo bem simples, tá? E no caso das repetições, em vez de eu decidir o que eu vou executar, eu vou decidir quantas vezes eu vou executar determinada operação. Então, por exemplo, eu quero fazer a chamada, tá? Então, eu quero que o programa me dê um nome, aluno por aluno, em ordem alfabética até o fim da lista, e eu dizer se ele está presente ou não na sala. Eu só clico no botãozinho dizendo, esse aluno está na sala ou não está na sala. Tá? Com 2 botões, na verdade. E aí, eu vou fazer um laço de repetição, porque o procedimento é exatamente igual. Ele vai aparecer um aluno e eu vou dizer se aquele aluno está ou não na sala. Tá? Aí, eu posso fazer um laço de repetição que ele vai percorrer todos os alunos até o último. Quando chegar no último, ele para de repetir, porque eu não tenho mais alunos. Então, eu faço uma estrutura de repetição e eu, sabendo do total de alunos, eu consigo ele repetir o mesmo número de vezes do total de alunos. Então, se eu tenho 50 alunos, eu faço ele repetir 50 vezes esse processo. Quando ele fosse ir para a 51ª repetição, né, na verdade, ele vê, opa, já passou das 50, que é o número de alunos. Então, eu encerro o programa aqui e não peço mais para inserir a frequência dos próximos alunos. Tá? Então, para isso que serve o comando de repetição. Claro que a gente vai ver que tem... Esse aqui foi um exemplo bem simples. A gente tem diversas utilidades aí. E aqui, por último, tá? Eu vou disponibilizar para vocês a apresentação depois, né? Mas vocês vão ter também o vídeo da aula. Mas o importante é aqui, né? Encontrar o máximo divisor comum, ou MDC, é um procedimento simples lá que a gente viu lá na escola, tá? Aí eu dando 2 números, eles têm que ser inteiros e têm que ser positivos para funcionar esse nosso sistema aqui, tá? Então, aqui eu posso definir, né, que o exemplo que eu coloquei aqui, o número 12 e o número 18, qual é o máximo divisor comum? Vários números dividem os 2 números, mas o maior deles é o que eu quero achar, que é o 6 aqui, né? Mas como eu posso fazer uma sequência de passos que me diga qual é o resultado disso, tá? E aqui, então, a gente pode usar o algoritmo de Euclides, tá? Que vocês devem ter aprendido, talvez não lembrem, né? Mas devem ter aprendido. Então, a gente vai primeiro identificar, para fazer o nosso modelo computacional, a gente vai identificar quais são os nossos objetos, a nossa entrada, a nossa saída, nossos objetos auxiliares. Tá? Então, aqui, objeto de entrada são os 2 números, que eu quero descobrir qual é o máximo divisor comum. Os auxiliares, aqui eu botei lápis, papel, computador, né? Se vocês quiserem montar até uma planilha, né? Num software desse de planilha eletrônica, vocês conseguem colocar, né? E você para fazer os cálculos, óbvio, né?
Então, e o objeto de saída é o número que vai ser atribuído à variável z, que é a nossa resposta, que é exatamente o número inteiro positivo que representa o máximo divisor comum. Tá? Como eu posso fazer numa sequência de passos? Tá? O primeiro passo é decidir se eu já achei o máximo divisor comum. Tá? Se m é igual a n, são as duas variáveis. Né? Se os dois já são iguais, quer dizer que o máximo divisor comum é aquele número. Tá? Então, se eu quero saber qual é o máximo divisor comum de 17, mas entre 17 e 17, o máximo divisor é o próprio número, é 17. É o maior número que divide os dois. Agora, se eles forem diferentes, eu tenho, na verdade, assim, falando de maneira informal, eu pego o maior dos números e diminuo do menor dos números. Subtraio o maior e subtraio do menor. Só que o computador não vai entender essa forma de falar. Então, a gente tem que separar em duas instruções. Uma é verificar se m é maior que n. Se for, eu subtraio o valor de m do valor de n e armazeno em m. Então, atualizo o valor de m. Emite um valor, eu vou fazer um cálculo e vou substituir o valor que eu tinha em m por outro, que é de m menos n. Tá? Depois ele diz para repetir o passo 1. Então, ele fez a subtração, ele vai verificar se os dois números são iguais. Se eles não forem, ele vai de novo verificar. Então, o outro passo, que é o 2.2 ali, né? É se for ao contrário, se n for maior que m. O processo é exatamente o mesmo. Só que o computador não consegue fazer aquilo que eu falei para vocês, que a gente entende em linguagem natural. Ah, pega o maior e diminui pelo menor. Eu tenho que quebrar em duas, né? Uma prevendo que o maior é o m e a outra que o maior é o n. Tá? Como é que a gente pode testar isso? Tá, aqui relembrar o modelo computacional, que a gente precisa. Eventualmente, simplesmente olhar o código pode não trazer à tona algum erro que vocês podem ter cometido. Tá? Então, o bom é fazer, pelo menos inicialmente, esses testes que a gente vai fazer agora. Por isso, utilize uma técnica de simulação de código, que é o que a gente vai fazer. Tá? Que pode ser automatizado utilizando debug. Pode ser feita manualmente usando papel e caneta, ou, como eu indico geralmente para vocês, quando a gente está trabalhando online, eu uso bastante aqui, né? Porque eu não tenho como mostrar muito bem papel e caneta para vocês, eu uso uma planilha de um software de planilha eletrônica. Tá? Bom, esse teste a gente chama de teste de mesa, independente de como a gente faz esse teste, mas ele é o teste de mesa. Tá? Então, como a gente vai fazer? Existem apenas dois passos. Um é reservar espaços para os objetos, todos, sejam objetos auxiliares ou os objetos de entrada e os objetos de saída, e executar a sequência de cada um dos passos do algoritmo que foi dado aqui antes. Né? A gente tinha aqui o algoritmo, então a gente vai executar essa sequência depois de montar essa tabela aqui. Tá? Então aqui o algoritmo aparece de novo. Reservando espaço para os objetos. Então, eu tenho um inteiro positivo que é m, tenho um outro inteiro positivo que é n, e tenho um inteiro positivo z, que é a minha resposta. E eu não tenho ela inicialmente, por isso que está em interrogação. O meu teste vai ser feito aqui, para a gente entender o problema, com m igual a 10 e n igual a 6. Eu quero o máximo divisor comum dos dois. Tá? Então, eu já coloco o valor. M aqui vale 10 e n vale 6. E eu não tenho um z ainda. Então, executando a primeira linha de código, vou ver, né, vou colocar esses valores. A segunda linha, ele vai ver se os dois são iguais. Eles não são iguais. Tá? Se eles não são iguais, o que eu vou fazer? Vou verificar qual é o maior. M é maior do que N? É. Está aqui, M é maior que N. Então, subtraio M de N. Então, é 10 menos 6. Então, aqui eu substituo esse valor que era 10 por 4. Tá? É o que eu tenho aqui, na linha 3.1 aqui, né? Então, dentro do 3, quando esse caso aqui é falso, eu entro aqui e executo essa linha 1. Então, tenho 4 e 6. 4 e 6 são iguais? Não. Se eles não são iguais, eu entro aqui. M é maior do que N? Não. O M é menor. Aí, N, então, é maior do que M? É. Então, eu subtraio 6 de 4.
e substituo aqui em n. Então, n vai passar a valer 2. Tá aqui, na linha 3.2. Aí eu comparo de novo. M é igual a n? Não. Se eles são diferentes, m é maior do que n? É. Então, subtraio m de n e informo aqui no valor de m. Então, é 4 menos 2, passa a valer 2. Aí eu comparo novamente. M é igual a n? Agora é. Os dois têm o valor de 2. Então, eu já achei meu z. Meu z é exatamente o valor de qualquer um deles, né? Eles são iguais. Então, é só copiar o valor de um deles para z. Tá? E aí eu tenho a minha resposta. Tá? É um algoritmo bem simples de executar. Na hora da gente fazer ele, programar ele, vocês vão ver que vocês vão precisar de laço de repetição, vocês vão precisar de estrutura condicional. Então, vai demorar um pouquinho para a gente chegar nessa parte do conteúdo, né? Embora seja um problema bem simples. Mas, porque a gente tem que seguir alguns passos aqui na disciplina, né? Então vai demorar um pouquinho. Mas vocês já conseguem entender um algoritmo, né? Embora não consigam programar no C, né? Para quem está fazendo a disciplina pela primeira vez, pelo menos. Vocês não conseguem programar numa linguagem para executar, mas vocês já conseguem definir um algoritmo, uma sequência de passos, conseguem montar essa tabela e executar ele nessa forma de teste de mesa e verificar se ele está funcionando. Aí eu vou pedir para vocês simularem esse mesmo código agora, né, como exercício, né, com m valendo 36 e n igual a 21. A partir da próxima aula, a gente já começa a trabalhar com um algoritmo em C, então a gente já vai entrar na linguagem, né, começando desde a parte de criação de variáveis e as instruções mais simples. Tá? Então, até a próxima.